Olá, queridos do nono ano. A gente vai dar continuidade à aula passada, onde a gente começou a falar aqui sobre a Era Vargas, né? A gente sabe, a gente viu que o Vargas, ele deu esse golpe, né, para governar, com a ajuda do exército, em 1930, começou a governar, matou jovens para poder continuar no poder, como o MMDC, né, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, que eram os jovens que ele matou, os 4 jovens que ele matou, que foram mais famosos, né, que chegaram à tona que todos nós sabemos, para se perpetuar no poder, né? E aí, nessa continuação do capítulo, a gente vai ver que a pressão era muito grande para que, olha, Getúlio Vargas, você tem que limitar os seus poderes, você tem que convocar novas eleições, colocar novas pessoas no seu lugar para governar. Logicamente, ele relutou, ele não queria largar a cadeira, não queria largar o poder, tá? Surgiram grupos que eram ultradireitistas e grupos que eram esquerdistas, como no caso aqui da Aliança Integralista Brasileira, o AIB, era ultradireitista, são as definições do livro, vou me ater ao livro, tá? Que eram pessoas que eram altamente ufanistas, ou seja, altamente patriotas, defendiam o Brasil a todo custo, criaram aí a saudação Anauê, que quer dizer, eu sou seu irmão, que defendia o Brasil, que queria o bem para o Brasil, né, mas que o livro está chamando de fascista, tá? Vamos nos ater ao livro. E a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, que era ultra-esquerdista, que queria implantar o comunismo no Brasil, que chegou a decretar a intentona comunista, que era como se fosse um golpe do comunismo no Brasil, e o Getúlio Dornelles Vargas, ele massacrou essa intentona comunista, matou muitas pessoas, exilou, mandou para fora do país, né, tentou e caçou o direito do partido, né? O Partido Comunista Brasileiro estava ilegal, estava impedido, ele e outros, né, estavam impedidos de atuar no Brasil. Ok. Aqui na página 148 e 149 está aqui o que eu já resumi para vocês, já fiz essa síntese. Lembrando também que o líder aqui da Aliança da ANL, do movimento ultra-esquerdista, Aliança Nacional Libertadora, era esqueci o nome dele, o Luiz Carlos Prestes, tá? Aquele mesmo lá do capítulo passado, que andou mais de 24 mil quilômetros pelo Brasil na coluna Prestes, procurando aliados para se aliar ao Partido Comunista, um dos fundadores aqui do Partido Comunista no Brasil. Tá? E a Ação Integralista Brasileira, o AIB, tinha como líder o Plínio Salgado. Tinha um exército como se fosse um paramilitar, né? Um exército paramilitar. Quando a gente fala em paramilitar, quer dizer que não são pessoas militares, são pessoas comuns que foram treinadas para serem militares em alguma causa, para entrar em alguma guerra, em algum conflito. Então, por isso que a gente chama de paramilitar, um grupo paramilitar. Chamado de camisas verdes. As camisas verdes faziam parte aí da Ação Integralista Brasileira. Então, se alguém te perguntar, você já sabe. Aqui na página 149 está mostrando uma foto da saudação do Anauê, que é muito parecido com o Heil Hitler, né? Que é proibido no Brasil se fazer até. Saudando aqui com o Anauê, sou seu irmão, você é meu irmão. Aqui na página 149. Ok. Aqui na página 149 e 150 está falando aí sobre o Estado Novo, esse golpe que o Getúlio Vargas quis dar para se manter ao poder, né? Ele quis aí, além de ele ter criado a DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, para falar bem dele, né? Que a gente sabe que ele inaugurou essa questão da propaganda política no Brasil. Existe um adágio que diz que uma mentira contada 1000 vezes vira uma verdade. Então é lógico que o político ele vai querer uma propaganda dele, né? Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mesmo que não tenha feito, mas sabe que uma mentira, ainda mais na época que as pessoas não eram tão críticas políticas assim, dessa forma como é hoje, de acompanhar, de ver, de procurar e tudo mais,
pessoas acreditavam, né? E criou também o Departamento Administrativo do Serviço Público, TASP, uma forma de um cabine de emprego para os seus aliados, tá? Um órgão fiscalizador que realizava concursos públicos, mas não se sabe se esses concursos públicos eram sérios mesmo, isentos mesmo, né? Ou se era uma forma de colocar as pessoas que ele queria lá. Criou a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, criou a Companhia do Vale do Rio Doce, CVRD, criou a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a CHESP, tá? Que foi muito importante essas criações dele. Tá? Foi criado e foi tirado da ilegalidade em 1945 a UDN, a União Democrática Nacional, o Partido Social Democrático, PSD, disputaram as eleições, e o Partido Comunista do Brasil também foi tirado da ilegalidade para participar dessas eleições. O Vargas não queria que houvesse essas eleições em 1937, mas o exército forçou ele o golpe era esse, ele não queria sair do poder, mas o exército forçou ele a proclamar essas eleições. Quem ganhou? Ganhou aquele que ele apoiou, que foi o PSD aqui, o Eurico Gaspar Dutra. Mesmo assim, o Vargas ainda não queria aceitar que o Eurico Gaspar Dutra chegasse ao poder, e ele quis decretar o chamado queremismo. Na atividade vai te perguntar o que foi o queremismo. E quando o Vargas ele quis consultar a população, quis fazer um plebiscito. Plebiscito é uma consulta ao povo, um voto popular. Perguntar o que o povo quer. Por isso aí o nome queremismo, para influenciar as pessoas a dizer: queremos Getúlio Vargas no poder, a continuação de Vargas no poder. O que não aconteceu porque o exército barrou esse queremismo, tá? Aqui está falando sobre, na página 152, a consolidação das leis trabalhistas, CLT, que eu já falei nas aulas passadas, de que foi uma cópia, imitação da Carta do Lavoro do ditador Benito Mussolini, o criador do fascismo lá na Itália, onde a gente já sabe, né? Licença maternidade, multa por demissão sem justa causa, sindicatos regulamentados, direitos trabalhistas, 8 horas de serviço, 13º, férias remuneradas, tudo mais. Nessa consolidação das leis trabalhistas, a CLT foi criada aí nesse governo e consolidado nesse governo aí do Getúlio Vargas, tá? Ok, pessoal, espero que tenham entendido bastante esse assunto, pesquisaram, deram aula, se formaram. É muito interessante, muito falado, muito famoso o senhor Getúlio Dornelles Vargas. Alguns dizem ditador, outros dizem que não era, enfim, não interessa. Se você pesquisar a história dele, você vai ter a sua própria concepção, a sua própria ideia sobre ele. Então, fica aqui para vocês a atividade da página 153 até a página 157, tá? Tudo de bom para vocês.